Boa noite. Está começando agora mais um programa Brasilianas.org, que recebe hoje o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, cientista político, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tido aí como um dos mais relevantes cientistas políticos do país. O professor Vanderlei se notabilizou com a publicação do texto Quem vai dar o golpe no Brasil em 1962, um prenúncio do golpe de Estado que terminaria por ocorrer 2 anos depois. Recentemente, Vanderlei se mostrou mais uma vez como importante fonte de análise em sua página da internet chamada Segunda Opinião, analisando aí os impactos das jogadas políticas do Congresso, Executivo e Judiciário. Nesse primeiro bloco, vamos tentar entender diferenças e semelhanças entre 1962 e 2016. Boa noite, professor. Boa noite, Narciso. Muito obrigado por sua presença aqui. Prazer. O que era o Brasil de 62? O que é o Brasil de 2016? Inicialmente, um eleitorado completamente diferente, uma urbanização completamente diferente, uma complexidade social incomparável. O eleitorado brasileiro de 62 era em torno de 6 milhões de eleitores, no máximo. Não tem comparação com o que nós temos hoje. O Brasil é uma das maiores democracias eleitorais de massa do mundo. Do ponto de vista da urbanização, a mesma coisa. Quer dizer, nós tínhamos cerca de... Ainda com Getúlio, nós tínhamos alfabetização, idem, menos 40 e poucos % de urbanização. Hoje nós estamos no Sudeste em torno de 90 e poucos %. E do ponto de vista da complexidade social, nós tínhamos apenas alguns sindicatos grandes e a organização social inexistente. Hoje nós temos mais de 4.000 organizações não governamentais atuantes, com financiamento próprio e mobilizadas em torno do maior número de interesses já cristalizados na sociedade brasileira. Então, o Brasil é outro. Do mesmo modo, são outras as Forças Armadas. Naquela época havia não só uma participação, mas fundamentalmente uma participação partidarizada das Forças Armadas. Hoje, felizmente, não temos isso. Por outro lado, nós não tínhamos, então, uma participação política extremamente intensa e diferenciada como temos hoje. Hoje nós temos, inclusive, regiões do país que não contavam, do ponto de vista político, como o Centro-Oeste, como o Norte, parte, inclusive, do Nordeste, hoje fazem parte ativa, né, de nossa dinâmica, que se nacionalizou. De modo que hoje o Brasil é um país-nação. Antes era um país-regiões. E como é que era o protagonismo do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia em 62 e agora? A polícia sempre foi absolutamente arbitrária, atrabiliária, seletiva nos grupos sociais que eram reprimidos, não confiável, tal como hoje. O Supremo Tribunal Judiciário de então era um judiciário comprometido com não só os valores, mas com os interesses prioritários das classes sociais. Né? E isso claramente. E isso o senhor fala do judiciário pós-64 ou antes mesmo? Pós-54? Antes, né? Mesmo antes. Sempre depois, o judiciário só era judiciário do ponto de vista da pessoa jurídica, né? Do ponto de vista da atualidade, da ação como judiciário, nós sabemos que desapareceu. Né? Mas antes de 64, já era um judiciário muito comprometido com interesse de classe, extremamente comprometido. De modo que nós tivemos algum melhoramento do ponto de vista do judiciário, sobretudo alguns tempos de processo, juizado de pequenas causas, a delegacia de mulheres, há uma série de aprimoramentos que devem ser considerados. Mas, no todo, ainda é muito insuficiente para a complexidade e o tamanho que o Brasil alcançou. Agora, esse protagonismo político do Ministério Público, havia algum outro poder na época lá correspondente? Não, absolutamente. Não. O Ministério Público é uma novidade total dentro do processo político brasileiro e até agora ainda não temos, na realidade, possibilidade de uma avaliação um pouco mais justa, porque esses últimos meses, os 2 últimos anos,
e rompeu, pelo menos, um segmento do Ministério Público. Né? O Ministério Público é bem mais amplo, mas nós sabemos o Ministério Público e o Juizado de Curitiba, né? O que, afinal de contas, é um pedaço muito pequeno do Brasil. Então, não temos ainda condições de avaliar qual o benefício que o Ministério Público trouxe para a política brasileira. Nós tivemos aí, no próprio processo do Jango ali, uma parceria com a mídia, com informações intermitentes, na época da CPI da última hora. Aqui nós tivemos no caso do Mensalão e no caso da Lava Jato também. Essa questão do bombardeio diário de notícias, como é que isso é utilizado normalmente como processo de destabilização? Antes de 64, é incomparável a arena jornalística, política brasileira com o que acontece hoje no Brasil. Você tinha uma pluralidade de opinião e de meios de comunicação que desapareceu. E, embora você não tivesse, naquela época, jornais de grande impacto com posições muito diferentes, havia uma competição. E, consequentemente, você tinha fontes de informação e de opinião alternativas. Hoje, eu estou convencido que a democracia é incompatível com o prático monopólio dos meios de comunicação de massa. É impossível. O poder desse prático monopólio em relação às instituições democráticas é inconcebível. Mas os associados na época do Assis Chateaubriand não tinham um poder equivalente? Quer dizer, não só a revista semanal, o Cruzeiro, mas aquela série de jornais que ele tinha espalhado no país inteiro, não lhe dava um poder também similar? Em todos os estados, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, sempre existiram vários jornais que competiam, inclusive vários deles com uma tiragem superior à tiragem dos diários associados. O que fosse o representante dos diários associados naquele estado. No Rio de Janeiro, você tinha o Globo, tinha um Jornal do Brasil, tinha um Diário de Notícias, tinha um Correio da Manhã, não era fácil. Mas, num certo momento, o que leva a imprensa como um todo a se alinhar politicamente numa direção? Por exemplo, em 64, com exceção da última hora, todos os grandes veículos entraram na linha contra o Jango. O que leva a essa uniformidade de ação? Eu imagino, a minha opinião, eu não sou um estudioso sistemático disso. Mas, na minha opinião, foi o processo de radicalização. Então, o processo de radicalização acabou com as nuances, porque as nuances deixaram de existir. Era um lado ou outro. Então, dois grandes jornais que competiam permanentemente, três, o Globo, JB e o Correio da Manhã, todos eles convergiram. Em São Paulo, a mesma coisa. Em São Paulo, a mesma coisa. Então, exato, no Rio eram esses. Convergiram. Que foi o que aconteceu agora, né? Também. Mesmo esses jornais que, não tendo canais de televisão que o repercutam, ainda assim tem uma capacidade de influência razoável, somando-se ao grande veículo, ao grande sistema Globo de comunicação. E essa radicalização, na sua opinião, que nós tivemos, rachou lá em 64, essa radicalização hoje é irreversível ou, à medida que entra um governo como o Temer assim, tende a se diluir? Eu acredito que atualmente a situação é bem mais grave do que foi, por duas razões. Primeiro, porque houve uma intervenção militar que, de certa maneira, tornou obsoletas as diferenças anteriores. E, portanto, promoveu uma unidade que, durante muito tempo, manteve a estabilidade e a tolerância necessária para a democracia funcionar, quando terminou a ditadura. Por outro lado, àquela época, não havia ainda uma consciência e organização de interesses de classe e de subclasse como existe hoje. Consequentemente, antes você não tinha instrumentação para formalizar ou ativar graus de radicalização. Na sociedade, houve na elite política. Na sociedade, não. Foram 24 horas para terminar o governo, né, na época. Hoje, o golpe
parlamentar ainda não se converteu em golpe social. Você não tem a aceitação e absorção por parte das rotinas sociais e do comportamento político-social, a absorção do que aconteceu em Brasília. Não houve ainda. E o que pode... Eu acho que é reversível. Eu acho que... A radicalização? Acho que ela vai se esgotar dinamicamente e não por... Ou seja, tem mais radicalização, mais reação, mais radicalização, mais reação, Exato. até o momento que... Até que se esgota. Eu não acredito que uma variável externa agora, porque essa variável externa, desde da década de 90, essa variável externa que fazia, digamos, o amaciamento, chamava-se PT. E no PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que, na verdade, foi quem incorporou grandes massas de uma forma de baixo custo para as elites. O pacto mesmo, o político. O pacto. Este meio de campo foi destruído estupidamente pelos grupos politicamente e economicamente hegemônicos. Está sendo destruído. Né? Vão ter que enfrentar uma oposição sem controle, sem capacidade de organização produtiva ou positiva. Não sabemos o que vai acontecer. Esses grupos sociais, esses movimentos sociais que passaram a aceitar a democracia como um valor maior, o que pode acontecer daqui para diante? Vão exigir, né? Porque para esses grupos, houve uma interrupção dramática e profunda nos procedimentos democráticos. E a exigência de todos eles é de restabelecimento. Só que, ao contrário do que talvez alguns que estão se beneficiando do momento pensem, se chegar até 2018 não será igual a 2014. Este período agora passa a ser parte da história política brasileira, com suas consequências, né, de preferências, antagonismos e hostilidade. E quem tiver não vai ser possível apagar. E quem tiver poder vai jogar o máximo possível para se colocar até 2018. Exatamente. Acha que a democracia pode ficar ameaçada aí? Até lá? É. Acho que ela está ameaçada desde já. Desde já. Já foi maculada. Né? É. Já foi maculada. Isso não é simples. Não foi um episódio simples. Aqueles que participaram e organizaram têm que ter consciência de que produziram um fenômeno grave na história política do Brasil moderno. É um país com 200 milhões de habitantes, é um país com um PIB, né, nacional bastante significativo, com classes sociais organizadas, com organizações sérias e capazes de mobilizar, como nós estamos vendo. Né? Ameaças e discursos não serão suficientes. E isso é uma situação grave, delicada. Né? Os líderes do momento, das instituições que estão à frente, têm que tomar consciência do que fizeram. Têm que prestar contas, têm que levar em consideração a opinião daqueles que discordam. Coação apenas provocar, não sei o que provocará. Daí tem uma pergunta do Emilson Pial, de Vitória da Conquista, Bahia. A maioria instalada no Congresso está imune aos gritos das ruas? Quer dizer, até que ponto que as ruas podem influenciar? Neste momento, estão completamente alienados os deputados, acreditando que detêm um poder que efetivamente não têm. Né? E estão indiferentes, ouvidos moucos, e aliás, não apenas o parlamento. E isto é um dos aspectos que torna o momento extremamente delicado. Atores relevantes que decidem sobre a vida de milhões de pessoas não sabem o que essas milhões de pessoas pensam e desejam e estão dispostas a fazer. Isso é um isolamento de Brasília, é um isolamento do modelo político brasileiro? O que levou a essa insensibilidade? O isolamento de Brasília, com toda certeza. O modelo político brasileiro, dependendo do que nós estamos falando. Eu acho que uma das dificuldades grandes da constituição de governo dentro do parlamento, a responsabilidade vem da legislação do Tribunal Superior Eleitoral. Não tem a ver com lei de partido, tem a ver com o Tribunal Superior Eleitoral. Na medida que a gente transforma tempo de televisão em moeda eleitoral, seríssima, na medida em que ele permite a constituição de coalizões eleitorais sem número de partidos, você pode colocar todos menos um,
pode fazer uma coalizão, e, ao mesmo tempo, você torna crime fazer com que o cabeça dessa coalizão, mesmo com contabilidade assentada e vigiada, com capacidade de mobilizar recursos, passar recursos para os seus companheiros de coalizão, eles passam através do Caixa 2. Quem cria Caixa 2, quem cria as condições para o Caixa 2, é a legislação do Tribunal Superior Eleitoral. Antes de discutir isso, eu não discuto partido. Tá. E o que teve de tentativas até agora? O Supremo andou recebendo, tempos atrás, algumas tentativas de mudança nas interpretações constitucionais. Em que andam, digamos, esses diagnósticos e os projetos para tentar corrigir esse estado de coisas? Em relação ao sistema político? A legislação eleitoral. Não há concordância, não há nenhum projeto que obtenha maioria, porque, inclusive, o parlamento, verdade seja dita, vem debatendo isso quase a cada ano, faz seminários, convoca especialistas, etc. Mas daí não tem saído nenhuma proposta capaz de ser levado para uma emenda constitucional e obter maioria. Na minha opinião, fraquíssima, é porque eles estão discutindo um problema que não é... o número de partidos... Mas o número de partidos tem uma condição anterior. Enfim. Professor, quando a campanha civilista do Rui Barbosa vem a tentativa de superar a República Velha, o que se criticava era os partidos tinham visão municipalista. Então você precisava ter os políticos com uma visão nacional. Esse modelo, quando se fala em parlamentarismo, não seria a consolidação dessa visão particular em relação ao geral? Digamos, essa Câmara que está aí, ela é... Porque a gente não consegue identificar políticos ou deputados que tenham essa noção de país. É muito mais a defesa dos interesses da sua região. O parlamentarismo poderia agravar isso ou poderia criar uma outra estabilidade? Eu queria saber se na mudança de presidencialismo para parlamentarismo, nós iríamos mudar os eleitores e iríamos mudar os candidatos. Porque se nós não mudamos os eleitores, não mudamos os candidatos, não vai mudar muita coisa, né? E qual é o problema do parlamentarismo, a meu juízo? É que é o parlamento, é a Câmara dos Deputados, não tem Senado no parlamentarismo, né? É a Câmara dos Deputados que faz o governo, obrigatoriamente. O primeiro-ministro tem que sair do parlamento e o ministério tem que sair do parlamento. Agora imagine, já imaginou? Com o voto distrital seria a consolidação desse modelo. Aí então é que adeus, né? Eita vida. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje entrevista o cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vanderlei Guilherme dos Santos, sobre a crise política no país. Nesse segundo bloco aqui, vamos tentar ver um quadro que se repete aí em vários momentos da história, que são esses processos de inclusão social, professor, que na Europa, Estados Unidos, tudo sempre vem acompanhado de conflitos. Até aproveito e introduzo aí na nossa entrevista uma pergunta da Mércia Batista, de Campina Grande. Ela lembra o governo Vargas, o Jango, e gostaria de lhe perguntar se continuamos a ver uma situação na qual a burguesia, sempre que se sente ameaçada no seu poder político e econômico, inclina-se para o golpe. Se sim, como enfrentar esse quadro de modo a haver a inclusão e haver um amadurecimento político? Isso é verdade. Todos os momentos de expansão de participação política, de conquista de direitos por parte de segmentos sociais que não os tinham, tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todo o mundo, sempre foram momentos de tensão social, às vezes de conflitos abertos. O problema dos negros nos Estados Unidos, para a sua aceitação, não foi brincadeira, né? Inclusive no Sul, até a década de 60, no Sul dos Estados Unidos, os negros não tinham direito de voto, a rigor, porque as exigências para você tirar o título eram de tal natureza que, na verdade, desqualificava a capacidade da população negra. Então, sempre foi, Inglaterra a mesma coisa, sempre foram momentos de muita tensão. No Brasil, a mesma coisa. O que
No Brasil, o que tem acontecido é um episódio, são episódios de extrema dificuldade e embaraçosos para a história brasileira. A população trabalhadora urbana no Brasil só teve aceitos, absorvidos e regulamentados os seus direitos através da ditadura de Vargas. E o campo brasileiro, sempre o grande esquecido, né, abandonado, as metas de Juscelino, ninguém falava em campesinato, ninguém falava nada de agrícola, ninguém falava, né? Isso não existia. Né? Primeiro, também não eram eleitores. Né? Segundo, não participavam efetivamente do mercado econômico, porque não tinham condições econômicas. Não existia. Né? Milhões de pessoas. Bem, o Fundo Rural, que não conseguiu ser aprovado durante o período Jango, né? Nem durante o Castelo Branco tentou alguma coisa, não conseguiu. No Estatuto da Terra? Não o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra era o sábado de uma ilusão. Né? O Fundo Rural, recursos passados aos sindicatos rurais, né? Para repassar as rendas. Isso foi criado por Médici. Quer dizer, a absorção do grande mudo até então da sociedade brasileira, em termos sociais, isso foi feito através de uma ditadura, outra vez. Né? Então, aqui nós temos tido, é como se a inclusão fosse conseguida pagando um preço democrático. Né? Quer dizer, a compatibilidade entre as instituições democráticas e o avanço social, a dificuldade disso no Brasil tem sido enorme. A herança da escravidão? Tem tudo, tem sido lá. Então, a pergunta final dela, como fazer, gostaria eu de saber, não sei. E quando digo não sei, eu acho que ninguém sabe, porque isso depende da inventividade, aquela parte de Maquiavel, da virtude. E o momento brasileiro está um pouco carente de virtude. Como é que se explica, então, nessa última fase agora, nessas manifestações populares, a democracia ser apresentada não apenas como um valor, assim, mas como uma paixão desses mais despossuídos aí? Exato, porque dizer que a democracia é um valor universal é uma frase de efeito, bonita. Mas, na verdade, historicamente e na prática da vida de todo mundo, a democracia é o único instrumento de que dispõe aqueles que não dispõem de capital. Né? Então, é um valor instrumental. Sem democracia, você não defende os seus direitos econômicos. Portanto, a condição de você ter um avanço econômico a custos toleráveis é através de instrumentos democráticos. Por isso que essa demanda é um momento de crise econômica também, uma crise de desemprego, uma crise de falta de perspectivas. Você só resolve isso, você precisa ter condições de reivindicar, você precisa ter condições de liberdade para pressionar e obter decisões favoráveis. Então, a democracia no Brasil é um valor instrumental daqueles que não têm capital. Ou seja, não é uma convicção de país? Não, não é. Não faz parte da cultura política brasileira que fosse imbatível. Tanto assim, ainda não faz parte da cultura política brasileira. Quer dizer, nós tivemos aí, se for pegar... Com a redemocratização, nós tivemos muitos casos, até de governantes mais à direita, como o Carlos André Pérez na Venezuela, né, perde a base política, você cria um movimento de mídia, alimenta a opinião pública, isso legitima a atuação do parlamento, que derruba mesmo não sendo um parlamentarismo aí. Nós tivemos aqui no Brasil o governo Sarney, que é o primeiro pós-redemocratização, que quase é empichado, o Collor, que é empichado, o Fernando Henrique quase foi empichado, o Lula, que conseguiu escapar com aquela recuperação de 2008, e a Dilma, que é empichada. Essa vocação democrática, em outros países... Como é que se vê a democracia no Brasil a partir dessa sucessão de eventos? Bem, dizer que é um fenômeno complexo não adianta nada, embora seja. Né?
Mas um dos aspectos, dois aspectos que eu gostaria de mencionar, que são apenas aspectos, há vários outros. Um deles não são apenas as organizações populares que estão amadurecendo e são relativamente jovens dentro do conflito distributivo. Os empresários também. O empresariado brasileiro também é novo, também é recente. Então, eles também não sabem. Não é apenas porque são maldosos ou malignos, né? Eles não sabem e se assustam diante da prática democrática de grandes números, né? Então, o amadurecimento, portanto, dentro deles também não vigora, né, uma adesão a valores democráticos, que é o que melhor lhes interessa também no médio e longo prazo. Também ao empresariado interessa as instituições democráticas, porque caso contrário, como aconteceu na ditadura, não são todos que têm acesso às benesses do poder. Portanto, não interessa a todos, trabalhadores e empresários, interessa. No médio e longo prazo, a democracia instrumental, como instrumentalidade. Pois não. Então, mas vamos pegar os empresários aí. Se você pegar até os anos 90, você tinha uma ideologia industrialista aí, grandes capitães de indústria aí, que tinham projetos de país assim, bem delineados aí. Hoje, com exceção de alguns grandes grupos aí, você vê a própria representação empresarial diluída aí. O que ocorre? O Brasil ele perdeu essa noção de projeto de país? Cabe ainda no Brasil? Eu não sei se perdeu a noção de projeto de Brasil, mas certamente é uma concepção bastante distinta do que eu tinha na minha adolescência, ou primeira idade madura, como todos daquela geração. Porque não podemos nos esquecer que o fenômeno da globalização é uma realidade. Isso não está... E, por esse aspecto, o Brasil não difere da Áustria, nem da Suécia, nem da Dinamarca. Estão todos perdendo várias características nacionais, estão todos sendo absorvidos por essa dinâmica internacional enlouquecida, né, em relação à qual não há controle. Eu não vejo instituição nacional ou internacional capaz de definir isso. Então, um dos aspectos é esse. Outro que eu gostaria de mencionar, é preciso que tenhamos, nós democratas, também consciência, é que a esquerda brasileira também sempre foi muito autoritária. Né? Ela é pouco tolerante com as diferenças dentro do nosso próprio campo de esquerda. Gosta mais de brigar com a esquerda do que de... Então, isso também faz parte da nossa história. Né? Então, também temos que aprender nesse particular. Enquanto, enfim, e não tem jeito. Infelizmente, eu não vejo jeito. Ou seja, tem que aprender de hard way, quer dizer, os meios são difíceis. Então, quando a gente fala em projeto nacional, que parece hoje algo anacrônico, quer dizer, quando a gente pega a Europa e tudo, eles já chegaram num estágio de bem-estar social lá que dá conta do recado, né? E aqui nós temos ainda passos enormes a serem dados em termos de inclusão, de melhoria de vida da população, melhoria de serviço público. Tudo isso demanda uma estratégia econômica aí que se perdeu também. A esquerda não tem isso também. Em que momento que o Brasil perdeu o pé aí? Não sei. Eu também, de repente, me dou conta de que eu não vi como aconteceu. Eu acho que foi rápido, acho que me pareceu muito rápido. Eu não vi como... E eu sou um pouco atento. Várias pessoas, você também. Então, várias pessoas que são atentas. E eu não vi passar. De repente, eu sei que não vi passar. Né? Eu estava na janela e não vi passar. Não sei. Vamos pegar a esquerda hoje. O PT. O que é o projeto econômico do PT? Não tem. Hoje não tem. O PT hoje não tem. O único projeto que ele deve ter, não sei, mas acredito, é o de sobreviver. Né? Sobreviver e recuperar a sua personalidade no sentido de que ele existe e será reconhecido como existente. Porque, neste momento, as forças políticas outras não reconhecem a existência do PT, mas acham que se trata de uma organização em liquidação. Né? Então, o PT ele só pode recuperar credibilidade como instituição, primeiro agora em 2016, as eleições têm que começar por aí, e em 2018. Então, é uma estratégia de sobrevivência, não tem projeto, não tem condições, não tem cacife para ter projeto de nada. Então, nós tínhamos até um tempo atrás a linha desenvolvimentista,
da UFRJ, desenvolvimentismo social da Unicamp, a linha liberal da PUC aqui. Hoje, as divisões políticas parecem muito mais ligadas a questões morais e questões de inclusão, as diferenças, do que a essa parte econômica. Na sua opinião, com a globalização, o fator econômico deixa de ser um dos alicerces da disputa política ou não? Não. Acho que houve uma desorganização, sim, e que está havendo uma reorganização. Tá. Eu recebo informações sobre formação de grupos de estudo, de vários tipos. Então, houve sim uma desorganização. Quer dizer, uma coisa, o país está vivo, né? Está Ah, pujante, né? opa! Claro. Não consegue chegar na tona por conta E tem agora até o centro-oeste, tem o norte, né? Só está vivo como está maior. Isso, é bem maior, está muito bom. Não, a molecada aí com as manifestações, de lado a lado, você tem uma... Excelente, excelente. Agora, esse fator intolerância, como é que vai ser diluído com o tempo, no curto prazo, vai ser... Espero que tem que ser diluído, senão não há sociedade que sobreviva, né? A um conflito irreconciliável permanente. Mas aqui é outro aspecto que também a esquerda falhou. Da pedagogia do poder. O poder ensina. O poder faz uma pedagogia de saber como é que se faz conflito, como é que você administra divergência. E não só o poder estabelecido, legal, através de eleições, no Brasil, como também a esquerda, não tem sabido desempenhar com eficácia esse poder pedagógico em relação às suas bases. Essa é uma deficiência que temos. E essa questão do poder presidencial, tanto com o Jango quanto agora com a Dilma. A Dilma, na antivéspera, que caiu a ficha, as maneiras de se relacionar com o judiciário aparentemente não tinha noção, as maneiras de se relacionar com o Ministério Público, com a Polícia Federal, sempre essa ideia de que precisamos ser republicanos, que nada acontecerá. Por que essa dificuldade de entrar, ou de entender esse jogo, que é o que garante a estabilidade do Executivo? Isso não aconteceu com o Jango, não. Jango tinha total noção do que estava acontecendo e do que podia... E sabia muito bem como ele poderia evitar. Só que ele poderia evitar se entregasse, né, as fichas. Né? Ele sabia. Houve um depoimento, eu li muitos depoimentos sobre a 64, dos políticos, memórias, li muito. Eu tinha começado até a escrever um trabalho, mas enfim. Em algum momento, se eu não me engano, foi naqueles volumes que o Castellin depois publicou, que foi uma coleção das crônicas que ele fez. Ele narrou um episódio de um político conversando com o Jango, num episódio lá atrás, que aconteceu algo na televisão, ele levantou, pegou um uísque e comecei a cair. E disse para o comecei a cair. Será que é um daqueles discursos do Lacerda, não? Não sei. É bem possível, Mas... Eu vi, terminando a biografia do Dr. Walter Moreira Salles, que foi ministro dele, ele dizia que o Jango nunca conseguiu se desvencilhar do dilema entre seguir o Brizola ou compor com as forças aí do Santiago, que pegava o mundo empresarial aqui também, né? O Almino Afonso, ele dá um diagnóstico de um Jango muito mais sagaz, com muito mais visão do que o restante, do que o entorno dele. O que era o Jango, afinal? Não, o Jango, eu acho que ele era um político sagaz, dentro de um contexto absolutamente inadministrável. Tá. Porque o problema não é que ele escolhesse o Brizola, é que o Brizola disputava com ele a liderança do que havia de organizado no país. E todos, o Brizola, vendo a eleição, que viria depois. E cunhado não é parente, tinha esse problema. Bem, então, a cada lance radicalizante do Brizola, o Jango tinha que acompanhar. Tinha que acompanhar. Ou então ele perdia. Se ele perdesse aqui, ele teria que se entregar ao outro lado, coisa que ele absolutamente jamais pensou em fazer. Jamais pensou em fazer. Então ele sabia, entende? Ele sabia. Esse fenômeno aconteceu também no Chile, com a Allende, entende? Aqueles agrupamentos mais radicais, MIG, não sei, faziam lances urbanos, né, complicados. Ele tinha que dar cobertura, né? Ele sabia que por ali não era o caminho. Mas ou ficou refém.
Ele perderia a liderança. Este foi o processo a que Jango foi submetido. O Allende é sempre uma interrogação. Ele era um político razoável ou cometeu muitos erros também? Não cometeu tanto erro. Não cometeu erro, não. Quem não foram, os não razoáveis foi quem não estava no poder. Eram esses grupos mais aproveitaram a democracia, achando que era uma questão de pressão para fazer com que todos os políticos aceitassem aquelas demandas. Não era assim que se vai. Você, naquele seu trabalho, você fala das ligas camponesas, aquela onipotência lá de uma estrutura mínima lá. Não tinha nada. Mas tinha A retórica. A retórica, né? A retórica. E nesse particular, o Araújo, que você mencionou, sabe tão bem quanto eu que não havia nada. Né? Era um desafio que, quando descobrimos como era a coisa, foi assustador. E nós falávamos, isso eu aproveitei para o livrinho. A burguesia vai pagar para ver. Vai pagar e não tem nada. Daí nós entramos nesse fenômeno aí dos movimentos de rua, que dá uma sensação de força, de poder, todo mundo junto. E qual que é a influência efetiva hoje desses movimentos de rua dentro do jogo de poder? Aquela época? Agora? Agora? Eu ainda não sei, Nassif, sabe? Porque é muito novo. É novo depois. Você está desde junho de 2013, a rua está ocupada. A rua está ocupada. Eu nunca vi isso. Isso não existiu no Brasil. Nunca. Né? Então, eu não tenho material sobre o qual eu possa refletir. Né? Isso é novo, só para dizer que isso é novo e não vejo, não conheço e não identifico formas institucionais de absorver de forma... Eles estão fora são movimentos dentro da legalidade, mas fora da dinâmica habitual, de rotina da política. Eles não aceitam isso. E tem uma pergunta aqui do Vander Braga, de Brasília. Qual a forma possível da sociedade civil se opor a esse incontrolado poder dos meios de comunicação de massa no Brasil? Isso só a classe política, né? Pressionada ou não, sei lá, pode fazer, fazendo leis. Isso aí, dentro de uma democracia, é através de lei. Isso é através de lei, tem que mudar a legislação. Né? E pronto. Né? Vamos para o segundo intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje entrevista o cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Wanderley Guilherme dos Santos. Professor, nesse último bloco, vamos tentar ver como que vai ser o jogo político daqui para diante, com essas últimas manifestações, a direita se manifestando, a esquerda se manifestando, esgotamento de partidos políticos. Na sua opinião, o que vai ser o desenho político daqui para diante? Vão ter partidos hegemônicos ou vão ser frentes de partidos? O que vai diferenciar um partido mais à direita de um mais à esquerda? Os partidos ficaram muito comprometidos, né, neste período, nos últimos 2 anos, e com maior força ainda nesse último semestre. Não acredito que eles representem hoje o que representavam há 6 meses atrás. Tá. Mas não sei o que eles representam. Tá. Sem partidos também não podemos ficar. Talvez, é preciso esquecer que nós estamos falando sobre os partidos no cenário nacional. Outra coisa são os partidos no cenário estadual e ainda outro no cenário municipal. No cenário municipal, aliás, se me permite fazer esse pequeno pé de página, os chamados partidos de aluguel têm uma importância muito grande do ponto de vista civilizatório. Porque lá nas fronteiras da política brasileira, onde as desavenças eram resolvidas com faca de tiro, tocaia, são, sobretudo, os pequenos partidos que estão trazendo esses conflitos para dentro das instituições políticas formais e legais. Eles fazem um trabalho muito importante. Eu tenho um estudo sobre isso. Terminei recentemente. Então, o cenário do mundo municipal é muito diferente do nacional. E, possivelmente, em nível municipal,
esses partidos continuem a ter a identidade que tinham no cenário nacional. No mundo estadual, já não sei, eu acho que varia um pouco de estado para estado, porque alguns são bipartidários, tradicionalmente, como o Rio Grande do Sul, Ceará, se não me engano. Outros estão conseguindo manter certa identidade. Agora, no plano nacional, é que o problema está mais complicado. Esses partidos não representam nada nítido e, com certeza, não representam hoje o que representavam quando foram eleitos. O show de horrores que foi a votação na Câmara do processo de impedimento acabou com os partidos. Ali foi demais. Acabou com eles. Não, foi demais, não é? O Senado ainda saiu um pouco, mas a Câmara não terminou. E a Câmara é o nervo principal, né, da vida política de um país. Né? De uma pergunta difícil, Nassif. Eu não sei, tá? Só sei se eles não significam hoje o que significavam há um semestre atrás. O que vão fazer? Não sei. O fim do financiamento empresarial privado de campanha muda alguma coisa? Vai, de novo, eu não sei até hoje se eu sou a favor ou contra. Às vezes sou a favor, às vezes sou contra. Porque o que eu sei é que não vai desaparecer o Caixa 2. Não vai desaparecer. E, portanto, não vai desaparecer o crime. Porque o problema do Caixa 2 é que a linha de participantes é muito longa. Consequentemente, este aqui, que só está fazendo um crime eleitoral, e este aqui, que também só está fazendo um crime eleitoral, nada tem a ver, porque se aqui sair 5 milhões de reais para financiar, só vai chegar 1 milhão aqui. Fica no meio. E isso aqui é roubo. Tá? Então, isto foi o que comprometeu a avaliação da AP 470, chamado mensalão. Porque os juízes, acho que não entendendo onde é que está o problema do TSE, criminalizaram o receptor aqui, fora aqueles que serão ladrões mesmo. Não estou falando institucionalmente. Criminalizaram esta ponta e esta ponta. Quando estes aqui, que também entraram, mas foi tudo criminalizado. Um erro. Porque o problema, eles não tocaram num problema sério. Né? E o problema do financiamento vai ter que ter uma solução em relação a como é que você financia. Entende? Eu não tenho solução, não acho que existe uma solução invulnerável a crimes financeiros. Não há. Isso não quer dizer que tenhamos que ter tolerância, sejamos negligentes, mas temos que não ser intolerantes. Não somos missionários, não vamos achar essa legislação. Essa questão da visão penal do país, da economia, essa questão da tolerância zero com a corrupção e tudo, não acaba impondo controles ou impossíveis de serem implementados ou que possam avançar aí contra direitos? Não. Avançar contra direitos já está acontecendo. O problema que acontece o que acontece é que nas sociedades mais ricas e mais institucionalizadas, as formas são diferentes. Né? E a vigilância é diferente, a punição, a antecipação também é maior. Então, por isso, mas não é que não exista. Só que se inventam novos métodos de fazer. Né? O que vai acontecer no Brasil, o que não quer dizer, então não precisamos fazer nada, não é isto, mas precisamos ter atenção, é que vão ser criadas novas formas de corromper o processo eleitoral. Não, enquanto isso. Então tem que ficar atento. Né? Não adianta qualquer legislação, não adianta. Essa questão do Ministério Público, esse decálogo, os 10 pontos, o senhor chegou a dar uma estudada? Isso, eu li, né? Mas são coisas... a demiurgia da lei, entende? Então, isso é típico de pessoas com absoluta jejuns em política, achar que você faz a lei e acontece o dia seguinte. Como se fosse Deus, faça-se a luz, fez-se a luz. Nada disso. Eles acham que basta ter lei, entende? Uma lei cria imediatamente, obriga imediatamente a formas alternativas de violá-la. O que não quer dizer que não devemos ter lei, não é isso. É que não é via lei, né? É via antecipação, é via você ter controlar, seja qual for a lei. É isso. Senão, não vai. O senhor fala dos pequenos partidos que têm essa ligação umbilical com a sua base.
Nós temos os partidos religiosos aí que tem uma ligação umbilical com a sua base mesmo. Só que quando se somam essas pontas todas, essa visão localizada lá acaba impondo seus valores por um país moderno, mas cuja representatividade moderna é diluída. Como é que sai dessa armadilha aí? Esse é um tema muito bom, mas precisa ser estudado sistematicamente. Porque eu não acredito que esses partidos religiosos, mesmo com a sua grife religiosa, concorrendo em Bicoloroló, no interior do Piauí, façam o mesmo tipo de campanha, tenham o mesmo tipo de atitude que tem esse partido na arena nacional. Não tem, porque não vai ter voto. Não, Tá. Não vem. Mas isso certamente não é em todos os lugares. Então, era necessário uma sociologia eleitoral de estudos, que agora certamente o CNPq não vai financiar, nem a CAPES, né? Mas é importantíssimo, os partidos deviam financiar, né? Para ver como esses partidos que têm uma cara e têm um tipo de tática eleitoral na arena nacional, como é que funciona na arena municipal. Não é assim. Alguns certamente serão. Outros, então, eu não sei qual é a distribuição da semelhança entre os partidos. Isso acontece com o PT também, com todos, né? Qual é a adequação apropriada, mais ou menos a adequação? Perfeita nunca será, né? Mas quem se aproxima mais ou menos da sua face nacional, da sua face municipal. Eu andei participando de 2 debates aí, em que você tinha representantes de sindicato, você tinha representantes dessas lideranças de funk, punk, da periferia. E era muito interessante que o discurso do sindicato era mais ou menos o seguinte: as ruas, não adianta você querer solução das ruas, porque elas não vêm com reivindicações, como se tivesse que ter uma assembleia nas ruas. E o pessoal de periferia, inclusive alguns líderes de favela, falando: gente, esse discurso não chega na periferia. O que chega é a música, a arte e a religião. De que maneira que vai se dar esse novo discurso da esquerda? Eu posso dizer que não sei, não. Porque, historicamente, no Brasil, não é a primeira vez que você tem um envolvimento da política com a religião. Isso aconteceu no passado. Aconteceu com a religião católica, aconteceu com os católicos. Padre Peyton, lembra o Padre Peyton? Não, talvez no Brasil mesmo, né? Não, mas que veio para cá, que fazia as marchas da família contra a corrupção. Também. Mas, bem, você tinha os movimentos de base da igreja, né? Né? Foi daí que veio o PT. Né? Você tinha o Dom Helder Câmara, né? Foi líder de um movimento que se espalhou pelo Brasil inteiro nas favelas, né? Que envolvia. Eu me lembro também que eu vi o início dessa competição entre os evangélicos e os católicos, porque eu fazia militância política, tendo em vista a Revolução, em Acari, né? É um subúrbio muito pobre do Rio de Janeiro, e no Morro da Coroa, que é em Santa Teresa. Eu morava em Santa Teresa. Então, e a competição dentro da favela, das duas favelas, entre uma liderança católica e uma liderança evangélica. Aquilo era novo, porque até então a igreja tinha um monopólio. Então esse envolvimento não é novo, né? Certamente isso tem épocas, assim como o anticomunismo, né? Tem épocas de mais e menos, mas não é novo. De novo, alguma organização, liderança, políticos vão ter que aprender e vão ter que competir com isso. Você não pode proibir a igreja, não pode fazer nada disso, nem deve, né? Então vai ter que aprender a competir, né? E ponto. A direita, o que é a direita? Porque há uma direita liberal que contra a intervenção do Estado, agora há uma direita colocando aí o individualismo como algo compulsivo, há uma direita que explora o ódio, o rancor. Como que vai ser essa... Quais as forças que vão conduzir essa visão mais conservadora? A direita do ódio, rancor, eu acho que tende a se diluir no tempo. Mas a direita do individualismo, essa eu acho que é o mundo, isso é exatamente o que o mundo todo está sendo. Vou dizer uma barbaridade agora, talvez, para os ouvintes e telespectadores. Começou com a queda do Muro de Berlim. Né? A queda do Muro de Berlim, que era
um símbolo da tolerância, etc., mas tinha outra simbologia. Foi o início do fim de uma tentativa de construção de sociedade com bases altruístas e na solidariedade, que foi o primeiro experimento socialista. Acabou. Hoje é hegemônico no mundo, né, a visão da realização das suas preferências pessoais. É legítimo você buscar ganhar ou conquistar o máximo que você puder. Isto que era discutível, né? Todo mundo tinha um pouco de culpa, né? Porque tinha a concepção competitiva em torno, não, você também tem que ser solidário, etc, etc. Isso acabou, né? Hoje é hegemônico. Quer dizer, a repetição, digamos, daquela geração do Banco Mundial, das instituições multilaterais, tentando levar desenvolvimento, solidariedade. Acabou. Não, agora é o quanto você investe, quanto tem de lucro. Se não tiver lucro e aceitável, fim de papo. Fim de papo. Olha, nós estamos entrando numa Idade Média. Né? Estamos entrando numa Idade Média, né? Séria, que não vai ter necessariamente censura, né? Mas vai ter, pior do que isso, o estrangulamento e asfixiamento do egoísmo legítimo. Né? A hegemonia do egoísmo legítimo. Né? Nos anos 90 você já tinha essa visão que vinha dos IUPs do mercado financeiro, né? Se eu trancar todo mundo numa sala, der um machado para cada um, metade morre, mas o resultado vai ser positivo. Né? Mas isso. Bom, esse é o grande debate, digamos, teórico, internacional. Então, mas a gente vê nessa rapaziada aí, até que frequenta redes sociais e tudo, a gente vê um conjunto de valores também muito interessante, que vem desde o meio ambiente, o trabalho em rede, tudo aí. Essa nova geração, molecada que está vindo aí, não te anima, não? Me anima no curto prazo, né? Mas eles têm uma trajetória. E a trajetória que eles têm vai fazer com que eles entrem neste mundo, né? E ou entra ou fica marginalizado. Esse é meu temor. Não é meu temor, essa é minha certeza. É isso que está acontecendo. Eles têm um prazo de carência. Esses jovens, os que virão, têm um prazo de carência. Né? A hora que eles entrarem no mercado de trabalho, né? No mercado da produção, o que eles vão encontrar é isso. Ou você consegue o seu, ou cai fora. Quer dizer que a ideia desse estado de bem-estar que começa a ser desmanchado na Europa não vai se concretizar aqui nem a pau. Está sofrendo, não, só através da pressão da rua. Não, vai ser muito difícil conquistar. Porque os políticos populistas, no sentido tradicional brasileiro, têm a desaparecer. Até porque parte desses valores, aqueles que estão na parte de baixo da escada, começam a absorver e querem. Né? Então, esse tipo de populismo conhecido nosso, isso vai desaparecer. É quem promete bens materiais. Né? Bem material. Isso é o mundo, né? Esse é o mundo. E no campo de vista de religião, aquela religião que mostra esse caminho tem mais potencial do que a que prega a solidariedade. Que é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Né? Vanderlei, não está muito pessimista, não? Eu não estou pessimista no sentido... Não, veja, eu não estou pessimista no sentido da ação. Não, eu sei. Não, mas não é pessimismo, eu acho que, infelizmente, entende? Eu estou estudando isso a sério, né, para valer. Essa tensão entre solidariedade e egocentrismo vem, entende, desde o início do Renascimento. Entende? Começou aí, foi resolvido. Levou 5 séculos para ser resolvido. Foi resolvido. É isso. Programa Brasilianas.org, com a participação especial do cientista político e professor Vanderlei Guilherme dos Santos, termina por aqui. Agradeço muito a participação do professor e de você de casa que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.